Olá, chicos! Como estáis? Então, gente, meu nome é Gênesis, sou professor de língua espanhola, né? Língua estrangeira, espanhol. Estou aqui para dar uma dica, né, para vocês e anote aí as dicas, viu? Então, ó, vamos trabalhar hoje com palavras heterossemânticas ou falsos cognatos e também com palavras heterogenéricas, ok? Então, o que são isso? O que é isso, professor? Algumas pessoas lembram, talvez nem todo mundo lembre, então vamos relembrar hoje e deixar tudo, ó, no grau, tudo certinho. Vamos aqui, palavras heterossemânticas. Professor, mas o que é isso? O senhor já explicou, mas eu não lembro exatamente o que é. Ou eu não lembro algumas dessas palavras. Então vamos trabalhar, sem problema. Não tem problema algum. Então, ó, palavras heterossemânticas. Vamos destrinchar aqui heterossemânticas, o que vem a ser. Hetero dá a ideia de quê? De gênero. Né? Então temos aí a questão de hétero. O que é hétero? A questão do gênero mesmo. A questão sexual mesmo. Hétero é homem que gosta de mulher, mulher que gosta de homem, certo? Aqui é algo semelhante. Hétero relaciona-se a gênero. Heterossemânticos ou heterossemânticas, ok? Então, semânticas dá a ideia de quê? De sentido, de significado. Então, essa palavra significa o quê, professor? Resumindo, heterossemântica significa palavras com sentido diferente ou palavras com significado diferente. Ok? Então é isso que nós vamos ver agora. Também é conhecido como falsos cognatos. Né? Inclusive no inglês também existe falsos cognatos. Entre inglês e espanhol, entre inglês e português, entre português e espanhol. Ok? Vamos lá. Frase 1. Ella se llama María. Su apellido es Martínez. Ella se llama María, su apellido es Martínez. Então, gente, ó, temos aqui destacada a palavra apellido. Apellido, talvez a gente pense automaticamente, né, de forma automática, quem não sabe, óbvio, que é apelido, assim como no português. Mas não, gente, apellido, na língua espanhola, significa sobrenome. Então, ó, traduzindo, seria o seguinte. Ela se chama Maria. Seu sobrenome é Martins ou Martínez. Ok? Então, ó, apelido não é apelido assim como no português, um nome que a gente... É um subnome, digamos, que a gente coloca em alguém, amigo de infância, enfim. Não é isso. Apelido na língua espanhola significa sobrenome, nome de família mesmo. Juan, número 2. Juan no es diestro, es zurdo. Zurdo parece com o que no português? Com surdo. A diferença do português e espanhol é a letra inicial da palavra. Que no português surdo com S, que é, ou seja, a pessoa que não ouve, né? Tem uma limitação auditiva. E no espanhol começa com Z. Mas significa surdo? Óbvio que não. Se o assunto é heterossemântico, ou seja, palavra com significado diferente. Então, surdo significa o quê? Canhoto. Diestro, destro. E surdo automaticamente vai ser canhoto ou surda, canhota, uma pessoa que escreve com a mão esquerda. Ou que joga bola, né, joga futebol, chuta com a perna esquerda, surdo também, que seria o canhoto, né? Então, lembrem aí, anotem aí, não é surdo, né? 3. Mamá escova nuestra casa todos os dias. Traduzindo, mamãe escova nossas casas todos os dias? Não, não é escova. Ela não vai escovar a casa, né? Ela vai o quê? Varrer. Então, escobar significa varrer. E escoba, varre. Ok? Então, mamãe escova nossa casa todos os dias. Então, mamãe varre nossas casas todos os dias. Ela varre e não escova, né? Escoba que parece com escova, né? No sentido de escovar, mas não. Só muda aqui a letra V, que é no português, e no espanhol, letra B. 4. El pastel está muy exquisito. Ó, duas palavras aqui. El pastel está muy exquisito. O que é que significa isso? Que o pastel está com sabor estranho, com sabor ruim, com sabor diferente? Lógico que não. Já que estamos trabalhando sobre esse assunto, então, significado diferente. Né? Vocês sabem o que é que significa? Tentem lembrar. Se não lembrou, eu vou explicar agora, não tem problema. Então, ó,
El pastel está muy exquisito. Pastel, o que é que significa, professor? Seria aquele salgado que a gente come, que vende em feira, enfim, qualquer lugar aí, né, aqui no Brasil, tem, né? Pastel, pastel? Não. Pastel significa, gente, bolo. Sim, bolo. É isso mesmo. Sim? Ah, eu já sei o que você está pensando. Mas que tipo de bolo, professor? Qualquer bolo. Bolo de casamento, bolo de chocolate, bolo de aniversário, enfim, qualquer bolo. Se for bolo, pastel. Pastel de chocolate, enfim, aí há vários tipos de pastéis, de bolos, né? Pasteles, no caso seria no plural, pasteles, ou bolos no português. Tranquilo? El pastel está muy exquisito. Exquisito é ruim, é um sabor ruim, um sabor estranho? Não. É o contrário, é saboroso ou delicioso. Traduzindo, ao pé da letra seria: o bolo está muito saboroso, o bolo está muito gostoso, o bolo está muito delicioso, está muito bom. E para concluir aqui essa parte, número 5. Mi hijo todavía no sabe comer con cubierto. Ó, a palavra destacada, cubierto. O que é cubierto, professor? Meu filho ainda não sabe comer com coberto. O que é cubierto? Cubierto, gente, é talher. Talher, isso. Um garfo ou a faca, colher, né? O conjunto. Então, cubiertos, talheres, cubierto, talher, ok? Então, cubierto, a partir de hoje você já vai saber que não é coberto, mas é talher. Vou colocar aqui algumas outras palavras que não estão aqui nessas frases, para vocês verem rapidinho, de forma rápida. Então vamos lá. Algumas que eu não expliquei aqui, gente, ó. Oficina. Taller. Eu expliquei sobre talher, né? Expliquei aqui sobre talher, que é cubierto, mas tem aquela palavra taller também, ou taller, certo? Vamos lá para mais alguma. Oficina, taller, escritório. Somente essas. Temos aqui 3 palavrinhas que são muito cobradas aí, cobradas entre aspas, que caem em muitos textos, né? Muitos textos, muitas questões sobre o assunto. São palavras bem comuns, bem corriqueiras. Oficina. O que é oficina no português? A oficina é onde a gente leva nosso carro para consertar, ou é oficina de teatro, certo? Já no espanhol, não significa isso. Então, significa o quê, professor? Significa o quê, Gênison? Oficina significa o ambiente do escritório. Ok? Então, oficina, lembrando que o que está em vermelho é em espanhol, o que está em azul é a tradução para a língua portuguesa. Oficina significa escritório. Taller. O que é que significa taller, professor? Significa oficina. Complicou, professor. Misturou foi tudo agora. Que oficina não é oficina e taller não é talher. E agora, professor? Então, gente, calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Oficina significa, na língua espanhola, o ambiente de trabalho, né? Escritório. O ambiente. Tranquilo? Taller. Taller parece com talher, mas não é. É o quê? A oficina. Oficina onde a gente leva o carro para consertar, a moto, enfim. Qualquer equipamento, qualquer matéria que nós temos, né? Para levar para consertar. Ok? Escritório. Lembra que escritório em espanhol não tem acento, é sem acento mesmo. Escritório. O que é que significa? Traduzindo para o português. Vocês vão ficar pasmos. Aquela escrivaninha, aquela mesa de trabalho. Ok?
Escrivaninha, mesa de trabalho, que a gente usa para trabalhar, enfim, para estudar, se chama escritório, ok? Então, para vocês verem a importância, né? Eu coloquei essas três para vocês verem a importância das palavras heterossemânticas. Tranquilo, gente? Muito importante, inclusive nos textos, inclusive no Enem, no próprio Enem. Geralmente as 5 questões, né, que são 5 questões que caem no Enem, que caíram até hoje, até a última prova do Enem, 2019, foram 5 questões. E todas as 5, geralmente em todos os anos, são interpretação de texto. Porém, dentro dos textos tem muitas dessas pegadinhas aí, muitas palavras, né, que podem confundir. Então, heterossemântico já sabe o que é. Ou falsos cognatos, falsos amigos também. Por que falsos amigos? Porque é aquilo que você não imagina que fosse. Então, o que é um falso amigo? Um cara que é falso, você pensou que fosse, né, uma pessoa boa, mas aí você se surpreendeu. Então, o assunto também é assim. Aquilo que você pensa que é, de fato não é. Partindo para cá, ó, palavras heterorrenéricas, com o mesmo sentido. Hetero da ideia de diferente, de oposto. Né? Então, se é diferente, se é oposto, tranquilo, hétero. Genéricos ou renéricas, da ideia de quê? De genérica, de gênero. Então, heterorrenéricas ou heterorrenéricos significa gênero, masculino, feminino, homem, mulher, macho, fêmea, certo? Gênero. El color, a diferença é que vai basicamente no artigo, que é esse artigo aqui, ó. Que artigo, professor? Aquele que a gente estudou naquela aula sobre os artículos, lembram? El sem acento, que seria o artigo. Então, mais uma vez, o el está presente aqui, ó. Por isso que nós trabalhamos lá também o quê? A questão relembramos a questão dos artículos, porque é muito importante, inclusive, para esse assunto. Né? Então, ó, el color. No português é a cor. Em espanhol, a palavra cor, color, é masculina. El color. Temos também el dolor, que seria a dor. Dor, de sentir dor mesmo. El dolor. El pétalo, que seria a pétala. A pétala de uma flor, pétala de rosa. Né? Então, el pétalo. El estante, que seria a estante. Estante onde a gente tem em casa para colocar, enfim, onde fica ela geralmente... Ficava, né? Hoje em dia a gente está utilizando mais painel, né? Mas onde geralmente utilizava-se estante em casa, né? Antes tinha com mais frequência. Então, a estante, em espanhol, el estante. Masculino, é o gênero diferente do português. Coraje, coragem, el coraje. Gente, uma outra coisa. Todas, ó, uma dica aí para você anotar aí, anote aí. Então, ó, uma dica. Todas as palavras na língua espanhola, exatamente todas, sem exceção. Todas as palavras na língua espanhola que terminam em A-J-E, arre, essa pronúncia. Todas que terminam com A-J-E são exclusivamente masculinas, exatamente todas. Anote aí para não esquecer, ok? Coraje é el coraje. Viaje, que seria viagem. No português é a viagem, em espanhol el viaje. Por quê? Porque termina em arre. Mensaje, no português a mensagem, em espanhol el mensaje. Ok? Então todas que terminam em arre são exatamente masculinas. E partindo para cá, para nós concluirmos o conteúdo de heterogênéricos, é o oposto agora. Onde no português, né, as palavras que no português são masculinas, no espanhol são do gênero oposto, femininas. Então, atenção por obséquio. La sangre, no português é o sangue, masculino. Em espanhol, la sangre. La sangre é uma palavra, não é igual, é quase igual, né? Mas é parecida. Mudou por causa da letra R aqui. No português é sangue com U, em espanhol, sangre com R. No português, o leite. Em espanhol, la leche. La leche, feminino. La señal, no português é o sinal de Wi-Fi que todo mundo usa, né? Basicamente todo mundo usa, ninguém vive sem hoje em dia. Né? O sinal, em espanhol, la señal. Então pode ser, professor, só de Wi-Fi? Não. Qualquer coisa que tenha um nome de sinal. Então, señal seria la señal. Alarma, um alarme de um carro, um alarme do celular, um alarme de um relógio, enfim. Alarme, no português, o
alarme. Em espanhol, la alarma. Inclusive, a terminação da palavra é feminina também. Alarma. Né? La alarma. Outra dica, assim como, atenção, assim como as palavras que terminam em arre são masculinas, ou melhor, assim como não. Diferentemente das palavras que terminam com arre, as palavras que terminam em umbre, atenção, umbre, ó. Umbre. Todas as palavras na língua espanhola que terminam em umbre, U-M-B-R-E, são exatamente, terminantemente, femininas. Isso é para todas as palavras, sem exceção, ok? Então temos aqui, ó, la lumbre. Gente, professor, mas o que é a lumbre? O que é lumbre? Lumbre, gente, significa clarão, significa luminosidade, significa brilho, que no português é lume. Não é uma palavra muito comum, é lume. Lume no português, brilho, clarão, luminosidade, luz, certo? Em espanhol, lumbre, B-R-E no final. U-M-B-R-E, umbre. Costumbre, está bem óbvia a palavra, que é costume no português, ou costume em espanhol, la costumbre. Por quê? Se termina em umbre, é sempre feminina. Tranquilo, né? E por último, para concluirmos, lembrando que existem inúmeras palavras, outras mais. Porém, não dá para trabalhar todas, né? Com todas aqui. Então, coloquei as que são mais utilizadas. Certidumbre. Aqui é bem diferente do português. No português é a certeza. No português refere-se a certeza. Certidumbre no espanhol significa certeza no português. Então, la certidumbre. Ah, professor, mas por que o senhor colocou aqui se significa palavra parecida com a do português, com um gênero diferente? Justamente por conta da regrinha final, umbre. Se termina com umbre, é exatamente masculino, ok, gente? Então, muito bom estar com vocês aqui. Então, hasta luego e anote aí. Sucesso para vocês!